Olá, estudantes, tudo bem? Vamos fazer aí algumas revisões, pensando em estratégias para a resolução de questão do Enem. Deixa eu arrumar aqui a câmera, que não está tão bem quadrada. Agora ficou legal. Essa exploração, essa explicação, ela não é uma explicação que envolva necessariamente fazer revisão de conteúdo, mas sim de rever algumas estratégias para a resolução de questões do Enem. Então, espero que vocês aproveitem e, enfim, isso possa auxiliá-los nas suas provas na área de ciências humanas e de história em particular. Estamos aqui fazendo o compartilhamento de uma tela para começarmos com as explicações. Eu pretendo fazer dessas explicações pequenos blocos, tá, de revisão. Então, o primeiro bloco, eu vou revisar aí 3 elementos que envolvem antiguidade e transição do mundo medieval para o mundo moderno. Como eu falei, o conteúdo é o menos relevante, a ideia é pensar em estratégias de resolução. Usei como critério de seleção algumas questões aí dos Enems anteriores ao ano de 2021, porque eu vi o Enem de 2021 e achei que ele estava bastante influenciado por questões políticas assim que deixaram a prova meio fraca. Mas vamos ao que interessa. Primeira atividade para a gente pensar aqui é uma atividade sobre mundo romano. Quando o estudante pega uma questão de Enem, às vezes ele viu essa matéria, viu esse conteúdo, tipo 5, 6 meses atrás, e aqueles que estão há muito tempo sem estudar, já viram às vezes até 2, 3, 4 anos. Quando digo sem estudar na escola, né? E muitas vezes você se depara diante da situação de olhar uma frase ou uma palavra que você não imediatamente consegue se lembrar. E isso deixa você ansioso e não é bom. Sempre lembrem que as questões do Enem demandam de você uma grande habilidade de leitura e interpretação correta de texto. Você vai estar lá na tua prova com a tua caneta preta e vai ter, já de cara, ali um texto para você ler. Minha orientação: tente ler o texto e sintetizar ele numa espécie de micro-resumo. Né? Tente apresentar para você mesmo um grande resuminho do texto, né? Uma coisinha simples e objetiva. Não tente ficar trazendo elementos do texto. Sintetize ele numa ideia central. Escreve essa ideia central. A gente vai ler o texto e, com atenção, vamos pensar nessa estratégia. Tá lá. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Ponto. Mas assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção. Isto é, a libertinagem e o orgulho. Texto chamado A Conjuração de Catilina e a Guerra de Jugurta, escrito por um cara chamado Salustio, relançado pela Petrópolis Vozes, em 1990. Então, pense em como você vai resumir esse texto. É bem rápido e objetivo. Você lê o texto, você pensa assim, pensa desse jeito e escreve num cantinho da tua prova. Comece sempre a frase que você vai resumir o texto com a seguinte expressão: o texto afirma, ou o texto apresenta, ou o texto explica. Sempre marque essa frase na tua cabeça para você escrever num cantinho do teu papel. Como é que eu resumiria esse texto? O texto apresenta uma característica política romana e na segunda parte do texto ele fala que essa característica se perdeu. Ponto. Você acabou de resumir o texto. Ah, mas eu não falei qual a característica. Exato, você não falou. Essa é uma pergunta que você vai se fazer para melhor interpretar o texto, inclusive. O texto apresenta uma característica da política romana. Qual característica é essa? Uma vida harmoniosa entre povo e senado por conta de uma guerra, destruição de Cartago. Até a destruição de Cartago, essa harmonia estava de boa. Depois, a paz e a harmonia desapareceu
e foi introduzidos problemas políticos. Bom, você resumiu o teu texto para você. Por que essa estratégia é importante? A prova do Enem tem muito texto na área de ciências humanas. Textos grandes, textos médios, textos curtos, como este. E muitas vezes você fica lendo, relendo, e isso te toma tempo para você resolver questões. E acaba, no final, chutando um monte de coisa e, por isso, baixando a tua pontuação. Quando você usa essa estratégia de resumir o texto que você está lendo, você faz o que eu chamaria aqui de uma leitura ativa. Você não está passivamente absorvendo, você está lendo, escrevendo rapidinho ali a tua síntese geral do texto, e isso te permite não ter que ficar voltando para a leitura e releitura o tempo todo. É uma estratégia que a gente chamaria, inclusive, de fichamento, se fosse algo mais formal do que uma prova. Então, o teu texto diz: a partir de um ponto, a harmonia que existia na vida política romana foi interrompida e começou a ter uma desarmonia. O autor ali chama de libertinagem e orgulho, desarmonia entre povo e senado. Que momento histórico é esse? A destruição de Cartago. Eu não lembro o que é Cartago. Não tem problema. Não tem problema. Você percebe que Cartago é uma coisa que os romanos destruíram e que, a partir daquele ponto, a vida política começou a ficar um pouco mais conturbada. Bom, aí vamos para o comando da questão. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salústio, datado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo de... Veja bem, boa parte das questões do Enem vai te apresentar alternativas que, de certa forma, são alternativas que já apresentam quase que uma espécie de definição conceitual. Vamos ver, por exemplo, a letra A. Demarcação de terras públicas. O que isso significa? Estabelecer o que é terra pública e estabelecer o que é terra privada. Aí você se pensa, esse texto está falando sobre demarcação de terra pública? Isso já exclui. O texto não está se referenciando a isso. Porque o comando está te pedindo que você estabeleça uma correspondência entre o acontecimento histórico, que é a destruição de Cartago, esse é o acontecimento histórico que está presente no enunciado. E não existe correlação entre a demarcação de terras públicas e destruição de Cartago, pelo menos algo que esteja assim, escancaradamente presente no texto. Então, o acontecimento histórico mencionado no texto Salústio, meu Deus, estou falando tudo errado o nome dele, manteve a correspondência com o processo de imposição de escravidão por dívidas. Tem alguma associação direta entre essas duas ideias? Destruir Cartago e escravização por dívidas? Restrição da cidadania por parentesco. Existe uma correspondência entre a destruição de Cartago, a quebra de harmonia que isso proporciona e proibir o exercício da cidadania. O que é exercício da cidadania? Votar, participar da vida política. Não há conexão entre esse texto e esse conceito apresentado na alternativa C. Restauração de instituições ancestrais. Espera aí, olha o que pode acontecer aqui. O texto ele propõe uma ideia de ruptura. Até o ponto tal, destruição de Cartago, povo e senado governavam de boa. Depois de destruição de Cartago, povo e senado já não estão mais em harmonia. Aí quando você pensa, senado é instituição política, tal, você pode facilmente se induzir a pensar que o texto está falando da restauração das instituições. Tá? Como se o Senado tivesse deixado de existir para ter que um dia ser restaurado. Mas isso aqui é fácil de você marcar errado. A resposta correta é a expansão de fronteiras. Cartago é uma cidade que Roma destruiu. A partir disso, Roma conquista mais territórios. Tá? Então, o acontecimento histórico mencionado no texto, destruição de Cartago, não está atrelado a outra coisa, senão aumentar fronteiras. Certo? E aí a palavra extrapeninsular vai ativar aquele conhecimento de geografia que você tem que ter na cabeça. Roma está na Península Itálica. E Roma se expandiu para além da Península Itálica. Então, está ali, expansão das fronteiras extrapeninsulares. Vamos à próxima e espero que vocês façam um bom proveito. A próxima é uma questão também de antiguidade. E, novamente, se aplica aqui a reflexão sobre o texto e tentar criar uma síntese do texto. Como eu já falei que isso é importante, porque te poupa tempo, eu não vou ficar retomando essa explicação. E vamos direto à questão.
Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Ponto. Mesmo assim, essa expressão mesmo assim implica que a sequência do texto vai apresentar uma ideia que não necessariamente está em concordância com a ideia apresentada no início. Interpretem bem o texto para poder escrever o resumo dele de maneira objetiva. Mesmo assim, mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses, é específico, não é gregos em geral, gregos atenienses, nos séculos 4 e 5 a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Bom, é um texto de caráter historiográfico, né, não é um documento histórico como o anterior. E vamos ao comando. Naquele contexto, qual contexto? Está apresentado aqui, século IV e século V a.C. A emergência do sistema de governo mencionado, qual é o governo mencionado? Democracia experimentada pelos atenienses. A emergência do sistema mencionado no texto promoveu. Você já fez o teu resumo do texto mentalmente? Já escreveu com uma canetinha preta no cantinho da prova? O que esse texto apresenta? Como é que você resumiria esse texto? O texto apresenta uma característica da vida política grega e também apresenta uma exceção a essa característica. Ponto, você resumiu o texto. Que característica é essa? Restrição da participação na cidadania. Qual é a exceção a essa? A democracia ateniense, que era menos restritiva, porque era direta. Ponto. Você resumiu o texto na cabeça, você não vai precisar ficar relendo ele, relendo, para poder fazer a associação com a alternativa. Agora, é preciso compreender que esse verbo aqui, promoveu, ele está pressupondo uma relação de causa e consequência. Naquele contexto, o sistema democrático de Atenas promoveu competição para a escolha de representantes. O texto te permite concluir que os representantes estavam disputando votos? Se faça a tal pergunta. Se você já resumiu o texto, você vai perceber que o texto não permite você concluir nada a respeito de competição de escolha de representantes. Campanha pela revitalização das oligarquias. Bom, o cara que está no ensino médio, terminando o ensino médio, tem que saber o conceito de oligarquia. Classes dominantes atreladas à propriedade de terra e que controlam o sistema político, sendo que poucos dessas classes é que dominam literalmente o sistema político. Campanha pela revitalização dos poucos no poder, sendo que o sistema mencionado amplia com a democracia direta? Não dá, porque a letra B entra em contradição com o texto. Detecte essas contradições. Estabelecimento de mandatos temporários, mesmo critério que a gente usa aqui na letra A. Você não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito entre o que está apresentado no texto e o estabelecimento de mandatos temporários, porque não há nada informando no texto sobre escolha de representantes ou estabelecimento de mandatos. Declínio da sociedade civil organizada. Olha que sacanagem isso aqui. Se eu estou falando em eleição, em votação, em as pessoas indo escolher o seu representante político, eu estou falando de uma sociedade civil organizada. E essa alternativa fala sobre declínio de sociedade civil organizada, ou seja, a barbárie está sendo instalada. Como? Vamos votar pela barbárie. Não, cara. Isso entra em contradição com tudo que está escrito no texto. Então, o texto está se referindo a uma ampliação da participação no exercício de poder. Ele deixa isso claro. Na Grécia, não tinha tanta participação porque o sistema político era restritivo. Mas, em Atenas, a coisa era diferente porque era democracia fundamentalmente direta. Tá? Então, fica aí a dica. Não se esqueçam da primeira dica, que eu já falei. Resumam o texto. Segundo, detecte conexão entre o conceito explicitado na alternativa e o verbo do comando da questão. E, obviamente, terceira dica, detecte a existência de contradição entre aquilo que uma alternativa apresenta e o que o texto afirma. Se houver essa contradição, você tem que excluir a alternativa. E isso diminui o quê? A tua margem de erro. Próxima questão, e aí eu vou interromper essa parte da gravação para fazer outros vídeos, tá?
No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas, sacralizando altares de igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade em relação ao papel que haviam desempenhado havia mais de 1000 anos no continente. Ponto. Mas, essa palavrinha significa o quê? A afirmação que estava na primeira etapa do texto vai ser substituída por uma coisa nova. Tem algo diferente agora no texto. Mas, em meados daquele século, qual século? Ai, já me perdi na leitura. Gente, foca, é referente, esse pronome está se referindo ao século XVI. Se liguem nessas coisas. Mas, em meados daquele século, essa situação tinha se transformado. Opa! Aqui, você já sabe que relíquias vão deixar de ter função, porque a primeira parte do texto diz, relíquias têm função, mas essa situação se transformou, ou seja, deixam de ter função. Mas, em meados daquele século, essa situação tinha se transformado. O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes que pregavam uma igreja invisível. Igreja invisível aqui é uma metáfora, tá, gente? A ideia de que você não vai mais ter um objeto para ficar cultuando, para estabelecer a conexão com o divino, certo? Bom, então, lendo aqui a referência, Relíquias Sagradas e Construção do Território Cristão na Idade Moderna, a nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamentava-se no... Peraí, você já fez teu resumo do texto, mentalmente? Escreveu no cantinho da prova? O texto apresenta uma característica religiosa do século XVI que foi substituída após a Reforma Protestante. Ponto, resumi o texto. Qual característica? A pergunta que você faz. O culto às relíquias. Então, esse texto propõe: houve um momento em que certos comportamentos religiosos continuaram existindo. A partir de um ponto na história, esse comportamento se rompeu com o passado e modificou. Nós não vamos ficar discutindo se ainda se cultua a relíquia ou não, porque o texto é objetivo, ele diz que isso é um elemento dos protestantes, não é de todos, mas há uma ruptura, certo? Isso dividiu o comportamento religioso. Então, a nova abordagem, que abordagem é? Como é que fala? Ai, meu Deus, falta nem foge as palavras. A nova abordagem, ou seja, deixar de cultuar relíquias, né, a nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamentava-se no... Bom, tá meio óbvio aqui, abandono dos objetos mediadores. O que é um objeto mediador? É que ele faz a mediação entre eu e você. Por exemplo, essa câmera de vídeo aqui está fazendo a mediação entre eu e você. No caso, a relíquia religiosa faz a mediação entre o homem e a espiritualidade. Como a relíquia deixa de ter essa função, não existe mais os objetos mediadores. Então, é objetivamente isso, é a letra A. Aliás, a gente sempre fica assustado quando vê a alternativa certa, a letra A, né? A gente pensa, será que alguém não pensou em colocar a letra A como certa só para me sacanear e eu achar que está certo e pular para a próxima? Essa é a razão pela qual a gente tem que fazer a exclusão das outras. Por mais que a gente já saiba com certeza que é aquela A, vamos pensar um pouquinho para fazer uma exclusão e se sentir um pouco mais seguro. Instituição do ascetismo monástico. Cara, olha que embaçado isso aqui, porque nem todo mundo sabe o significado da palavra ascetismo, nem todo mundo sabe o significado da palavra monástico. Aqui você tem que ter um domínio de vocabulário legal, você tem que ter um repertório cultural bacana para poder fazer essa interpretação de maneira coerente. Mas quando você vê aqui a palavra instituição, abandono, desprezo, revalorização, consagração, preste atenção. Tudo isso aqui são literalmente substantivos de verbos que foram substantivados. Nem sei se existe essa expressão. Quem promove o abandono executa o ato de abandonar. Quem promove a instituição executa o ato de instituir. Quem promove o desprezo executa o ato de desprezar. Quem promove a revalorização executa o ato de revalorizar. Quem promove a consagração promove o ato de consagrar, que significa tornar sagrado. Se você tiver a cabeça ligada para observar esse tipo de elemento, vai ficar muito mais fácil. Instituir, ou seja, impor, colocar. O ascetismo, não sei o que é ascetismo. Monástico, não sei o que é monástico. Tenta associar, tá? Tenta lá na tua cabeça pensar se você já não ouviu palavras que começam com monas antes, e não vai pensar na Mona Lisa. Pensa em monastério,
Monástico, monastério. Aí você pensa em monastério, você já imagina um cara de marrom, com capuz na cabeça, que é o monge. Instituição de algum tipo de comportamento aos monges. O texto está falando de instituir algo a monges? Ah, não, está falando de abandonar a relíquia. Aí você pode voltar para casa com a palavra ascetismo escrita na mão para procurar no dicionário e você vai ver que é vida religiosa contemplativa. Instituir uma vida religiosa contemplativa nos monges. Se você já sabia o que era ascetismo, você já se liga que era completamente tosca essa alternativa, porque os monges, em geral, têm uma vida religiosa contemplativa, para além de outras coisas, evidentemente. Então não pode ser letra B. Desprezo do proselitismo religioso. Ah, caraca, professor, eu não sei o que é essa palavra proselitismo. Então, desprezo de alguma prática religiosa. Cara, desprezar uma prática religiosa. Isso aqui pode te confundir, porque os reformadores estão desprezando o uso das relíquias. Aqui você poderia se confundir mesmo. Portanto, se você sabe o significado de proselitismo, é melhor para resolver essa questão. Proselitismo é fazer a propaganda de algo, né? Por exemplo, eu vir aqui e ficar fazendo propaganda de uma religião X, e eu estou fazendo proselitismo. Meus queridos, todas as religiões executam proselitismo, tá claro? Elas fazem propagandas de si mesmas. Então, não vai ter como desprezar o proselitismo religioso. Note que a questão não é tão simples quanto parece. Revalorização dos ritos sacramentais. Essa aqui é o tipo de alternativa que você descarta logo de cara, porque não está revalorizando rituais de relíquias, está justamente desvalorizando isso. Consagrar, tornar sagrado costumes populares, preceitos populares, premissas populares, tornar sagrado o costume de usar as relíquias. Não, o texto não está falando disso porque ele propõe a ideia de que houve uma ruptura no meio desse processo de mudança religiosa. Essa é uma questão com um nível de complexidade um pouco maior do que as duas anteriores que a gente viu. Eu vou interromper essa gravação, tomar uma água e já faço outro upload de vídeo e você pode assistir a sequência, tá bom? Não se esquece de dar um like,